Tá, pessoal, boa noite então, boa noite oficial. Coloquei ali a gravar, fazer a gravação, até para que a gente possa disponibilizar depois para os demais colegas, para que eles possam assistir ou acompanhar essa mentoria da noite de hoje. Fábio Gibon, né? Tema banco de dados. Fábio, tudo contigo aí. Toca a ficha, cara. Tá ok, pessoal. Vou projetar aqui e já vamos começar. Só um segundo. Estão vendo a apresentação? Sim. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos começar então a nossa segunda mentoria sobre bancos de dados. Essa é a nossa sexta semana de mentoria no Mais Pra Ti. Meu nome é Fábio Gibon, a gente já teve o primeiro contato aí na semana passada. Essa semana nós vamos ver um pouco mais sobre banco de dados. A ideia do nosso bate-papo de hoje é cobrir a continuidade lá da aula 3 e também vermos a questão dos desafios lá na URI. Então nós vamos falar um pouco sobre manipulação de dados, operadores e funções, consultas em si, e depois eu posso apoiar vocês e tirar dúvidas lá naquelas questões dos desafios da URI. Então vamos falar um pouco, pessoal, sobre a parte de implementação de banco, a parte de manipulação de dados. Aqui tem algumas siglas que definem alguns conjuntos de comandos lá no banco de dados que é importante vocês terem conhecimento delas. A gente vai comentar aqui rapidamente sobre cada um. A primeira é a DDL. A definição ali no inglês é a linguagem de definição dos dados. É onde você cria os objetos no banco. Cria, modifica ou deleta os objetos. Não estou falando de conteúdo, sabe? Aqui o exemplo é tu criar uma tabela, tu adicionar uma nova coluna na tabela, ou mudar o tamanho de uma coluna, por exemplo. Ou deletar, no caso, no sentido de dropar, né? Quando tu fala em remover um objeto, você fala dropar, não deletar. Deletar é o conteúdo dele. Então, DDL não é questão de conteúdo, mas é a questão de toda a criação dos teus objetos. Criação e alteração e exclusão de objetos. Então a gente tem a DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Essa sim, ela é usada para criar registros, modificar ou deletar dentro do banco de dados. Aí o exemplo é alguns comandos para inserir informações, comando insert, para atualizar, comando update, para excluir o comando delete. Aqui só estou conceituando, sabe, cada sigla, depois nós vamos ver um pouco mais no detalhe aí em relação a cada um desses comandos. Tem uma outra sigla que é a DQL, que é a linguagem de consulta de dados. Essa é onde nós vamos consultar os dados no banco de dados. O comando clássico dela é o select, que é de selecionar informações no banco. Esse sim será um tópico que nós vamos ver bastante, principalmente lá naqueles desafios da URI, que são todos baseados em consultas em banco de dados. E ainda para conhecimento de vocês, tem mais um outro conjunto de comandos, que é o DCL, que é a linguagem de controle. É utilizada para você definir permissões. As permissões em banco geralmente são com dois comandos. O grant, de tu conceder permissão, ou o revoke, de tu revogar permissão. Aqui a questão de permissão é, por exemplo, dentro do banco de dados você pode ter usuários e você pode determinar que tal usuário tem permissão de inserir dados em uma tabela. O outro usuário tem permissão só de fazer select naquela tabela. Isso é a questão de definir permissões dentro de um banco.
Aqui vamos detalhar um pouquinho mais, por exemplo, a DDL aqui, ó. Alguns exemplos de comandos de definição de objetos. Como eu faço para criar uma tabela, por exemplo? É o comando create table, o nome da tabela, e aqui as colunas dessa tabela, os atributos, conforme nós vimos na semana passada, com os seus tipos e inclusive uma constraint ali de chave primária na primeira coluna. Outro exemplo, eu já tenho minha tabela criada e eu preciso adicionar uma nova coluna. Então, dependendo do banco de dados, pode mudar um pouquinho a sintaxe, como se você escreve o comando, mas ali é um exemplo bem simples de você estar dizendo que está alterando uma tabela e qual é a alteração que você está fazendo. Você está adicionando uma coluna chamada habitantes do tipo inteiro. E por último, tem a questão, um exemplo de como você remove uma tabela do banco de dados. Eu não quero mais essa tabela, eu quero remover ela. Drop, table e o nome da tabela. Aqui, pessoal, alguns outros exemplos agora de manipulação de dados. Como eu faço para inserir informações em uma tabela? Os exemplos mais clássicos e mais iniciais, assim, para vocês terem conhecimento, é insert into o nome da tabela, você define quais colunas vão receber os dados, values, que é os valores, e aí você define também os valores que você vai passar para cada coluna na ordem que você definiu o nome das colunas na parte inicial do comando. Notem que os nomes das colunas, os nomes, nome da tabela e tal, como eles são objetos, ou tanto os atributos, eles são objetos também, né? É um atributo, eles não vêm entre aspas. Já a informação, quando ela é do tipo texto, ela vem entre aspas, para que ela não se confunda com o nome de um objeto. Então isso é bem importante. E em todos os comandos SQL, essa regra é válida. Quando a informação é do tipo numérica, ela vem sem aspas. Um outro exemplo de você fazer um insert numa tabela é simplesmente fazer insert into a tabela e values, e os valores. Não é aconselhável, não é uma boa prática você usar isso aqui. Ele funciona, mas não é uma boa prática, porque aqui você não está definindo quais as colunas que vão receber esses valores. Então, o comando, o banco entende que é na ordem que elas existem lá na tabela de cidades. Mas não fica muito visível para quem olhar esse comando, porque pode ser que se você inverter uma informação aqui, você vai estar inserindo valores na coluna errada e não fica claro no comando, né? Então, essa primeira linha é o exemplo, vamos dizer assim, é a melhor prática. Você sempre definir quais colunas que vão receber determinados valores. Aqui um outro exemplo de comando de manipulação de dados, que é de atualização. Sempre quando você vai atualizar dados em uma tabela, você vai colocar o comando update. Update em que tabela? Tabela cidades. E o que você vai alterar? Eu vou setar, eu vou definir que habitantes agora vai ser 245 mil. Mas isso vale para todos os registros que existem na tabela de cidades? Então, se você não usar a cláusula where aqui embaixo, sim, ele vai atualizar habitantes 245 mil para todos os registros de cidade. Por isso é muito importante, né? Sempre ter o cuidado na questão de definir, limitar quais os registros que você quer afetar. Seja num comando de update ou num comando de delete. Aqui, por exemplo, eu só quero definir que habitantes é 245 mil onde o nome da cidade é igual a Rio Grande. Notem aqui aquela mesma regra que eu falei um pouco antes. Nome cidade é o nome de um atributo, é o nome de uma coluna. Rio Grande é o conteúdo dessa coluna. Notem que o nome cidade está sem aspas e o Rio Grande está entre aspas. Aspas simples. E aqui mais um exemplo de manipulação de dados, que é o comando de delete.
Então aqui eu estou deletando registros. Eu não estou apagando a tabela. Lembrem, apagar uma tabela é drop table. Aqui eu só estou apagando registros, linhas dentro dessa tabela. Delete, nome da tabela, onde a coluna de habitantes tiver um valor maior que 1 milhão de habitantes. Relembrando, notem que aqui, como habitantes é uma coluna inteira, né, numeral, o valor é sem aspas. Seguindo, pessoal, aqui agora o exemplo de Data Query Language, lá, que é a questão de linguagem de consulta de dados. É o comando select que nós vamos usar. Ele funciona basicamente assim. Tem exemplos aqui, depois eu vou detalhar um pouco mais sobre cada cláusula, select, from, where, um pouco mais adiante. Mas aqui, para exemplificar a questão das queries, eu posso fazer um select, asterisco representa todas as colunas dessa tabela, selecionar todas as colunas de onde? From, cidades. Então, da tabela cidades. Aqui é um outro exemplo de consulta, onde eu estou também buscando da tabela cidades, só que meu retorno não são todas as colunas. É a coluna UF e a coluna nome cidade. E ainda tem uma restrição. Eu só quero retornar os registros onde a UF seja igual a SC. E por último, mais um exemplo de consulta, usando agora uma função de agregação. Eu quero selecionar o maior valor da coluna habitantes da tabela cidade, onde a unidade federal é igual a RS. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Hoje, como nós não somos muitos, a gente pode fazer algumas pausas e a gente já pode ir trocando alguma ideia a cada tópico. Vocês podem usar o chat, podem comentar. Licença. Fala, Eric. Ali na Select Max Habitantes, o termo que vai ser alterado, que é para ser selecionado, tem que estar sempre entre parênteses. Naquele caso ali, sim, porque o max é uma função. E a função max, ela tem um parâmetro, que é a coluna que tu quer verificar o maior valor. E a sintaxe é aquela mesma, entre parênteses. O nome da função, entre parênteses, e os parâmetros dela. No caso aqui é um parâmetro só. Tá certo, obrigado. Pessoal, mais algum questionamento? Fiquem à vontade aí. Nós estamos numa sessão para realmente tirar dúvidas aí. Então, podem questionar. Bom, seguimos, mas fiquem à vontade. Falando um pouco sobre operadores e funções, pessoal. Como é que funciona no banco de dados a questão de operadores e funções? Nós temos alguns conjuntos de operadores. Por exemplo, operadores... Eu peguei sempre os mais usuais aqui para compartilhar com vocês. Operadores matemáticos. Eu tenho adição, subtração, multiplicação e divisão. Também no SQL. Onde que eu uso isso? Eu posso, por exemplo, no meu select mostrar a soma de duas colunas. Ou posso mostrar uma coluna multiplicada por 2, por exemplo. Então eu posso usar esses operadores. Não só no select, eu posso até inclusive nas cláusulas do where. Eu posso somar, verificar onde um atributo mais o outro é maior que um determinado valor, ou coisa do tipo. Eu posso usar também os operadores matemáticos. Operadores lógicos. Os mais usuais é o AND, que é o E, OR, que é o ou NOT, que é a negação, é o contrário do que eu estou definindo. Então, assim, eu posso ter na minha cláusula where uma condição onde o número de habitantes é maior que 100 mil, AND
a minha UF é igual a RS, por exemplo. Então, só vai voltar registros daquelas cidades do Rio Grande do Sul com um número de habitantes maior que 100 mil. Porque o END ele tem que atender as duas condições, a todas as condições. Uma e a outra. Eu poderia fazer um select onde o número de habitantes é maior que 100 mil, or a UF é igual a RS. Nesse caso, iriam retornar as cidades com habitantes maior que 100 mil ou cidades do Rio Grande do Sul. Ou seja, eu poderia ter cidades do Rio Grande do Sul que o número de habitantes não é maior que 100 mil e elas iriam retornar. E também eu poderia ter cidades com mais de 100 mil habitantes que não são do Rio Grande do Sul e também iriam retornar. Ou seja, o OR, onde uma das duas condições atende, ele é válido. E o NOT ele serve para fazer o inverso da tua condição. Por exemplo, você poderia dizer que você... óbvio que tem outras formas de escrever, né? Mas eu não quero que retorne às cidades de Santa Catarina, por exemplo. Eu poderia botar NOT, entre parênteses, UF igual a SC. Eu estaria negando tudo que fosse igual a Santa Catarina, eu não gostaria que viesse. Então é NOT isso. Óbvio que você poderia colocar diferente, né? Mas o NOT ele tem essa questão assim de tu dizer que você não quer que aquela condição seja verdadeira. Só vai atender se ela não for verdadeira. E tanto a questão do AND, do OR ou do NOT, enfim, você pode botar N questões. Eu dei exemplos bem clássicos, bem básicos de duas condições. Você pode colocar N condições. Não tem essa limitação. E também você tem a questão do uso de parênteses. Porque você pode, quando você começa a usar AND e OR junto, você tem que, depende da ordem, você pode definir a ordem de execução dela com base em parênteses. Ela vai sempre resolvendo de dentro para fora, sempre do menor parênteses para o maior. É bem questão, sabe, de matemática lá, de questão de expressão. Só que aqui em SQL em condições de banco de dados. Ainda falando sobre operadores, tem os operadores relacionais. Qual é a função deles? É fazer relações, é fazer comparações. Onde você pode dizer que uma coluna tem que ser igual a outra, ou uma coluna tem que ser igual a um valor, ou ela pode ser diferente, que é o segundo exemplo aqui. Diferente em SQL é esse símbolo de menor e maior. Aqui é a condição de maior ou igual. Por exemplo, se eu botar que o habitante é maior ou igual a 100 mil, se a cidade tiver exatamente 100 mil, ela vai ser verdadeira. Se eu colocar que é só maior que 100 mil, quem tiver 100 mil vai ser falso. Aqui menor ou igual, maior, menor. Between significa entre. Entre dois extremos, inclusive eles. Se eu colocar que eu quero todos os alunos onde a idade between 18 e 20, and 21, a sintaxe é between, o início, and, o fim. Between 18 and 21. Vai retornar todos os alunos com idades entre 18 e 21, inclusive os que têm 18 e os que têm 21. O like, ele é muito utilizado para nós pesquisarmos em texto, em string. Eu posso dizer, agora mais adiante eu vou mostrar mais um pouco sobre o like, mas eu posso dizer que eu quero trazer todos os alunos que comecem com a letra A no nome. Então vai ser o nome do aluno, like A e um sinal de percentual lá. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas é like de contendo. Contendo tal informação em tal posição do texto. E o in é quando eu estou comparando uma informação com base numa lista de informações. Por exemplo, eu quero trazer todas as cidades da região sul. Mas eu não tenho um campo chamado região lá.
eu tenho um campo chamado unidade federal. Mas quais são as unidades federais da região sul do Brasil? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então eu posso fazer uma condição de where, uf, in, abro parênteses, rs, vírgula, sc, vírgula, pr, fecho parênteses. Lembrando que rs, sc e pr é conteúdo, né? É o que está dentro da tabela lá. Então, entre aspas, simples. Então, se a cidade for de um desses estados, ela vai retornar. Agora aqui eu tenho alguns exemplos. Aí depois dos exemplos a gente faz um breakpoint aqui para questões. Aqui, exemplos. Nesse exemplo, pessoal, eu tenho uso de operador matemático quando eu estou somando salário mais comissão. E aqui, salário total não é uma coluna da minha tabela. É só um apelido para essa minha soma. Eu posso usar esse artifício aqui. Ah, mas o meu imposto é 25% do salário. 25 é só você multiplicar por 0,25. Então eu pego o salário, multiplico por 0,25 e digo que isso aqui é o imposto. Então eu estou usando um outro operador matemático. Multiplicação. Estou usando o operador relacional aqui. Né? Maior ou igual a 2.000. Estou usando uma condição aqui de OR, operador lógico. Idade maior que 30, end, cargo igual a gerente. Um gerente de 32 anos com um salário de R$3.000 seria retornado nessa consulta? Gerente, 32 anos, salário R$3.000. Seria retornado nessa consulta? Quem arrisca aí? Não, porque não atende ao requisito de idade. Mais alguma opinião, pessoal? Ah, eu errei porque tem o OR. Perdão. Então tá. É isso aí mesmo, Eric. Aparentemente, assim, se você olhar cada condição separado, parece que ele não atende, né? Mas a condição é ou o salário é maior ou igual a 2.000, ou a idade e o cargo tem que atender essas condições, de menor que 30 e igual a gerente. Então, ele não atende essa parte aqui, mas como é OR, ele atende a parte superior do salário maior ou igual a 2.000. Então, ele retornaria. Legal. Vamos ver mais um exemplo. Aqui também, eu até acabei não colocando lá, esse aqui é um exemplo de concatenar string. Isso tem uma variação entre cada banco de dados. Eu estou usando bem o PostgreSQL aqui para que vocês tenham como exemplo o que vocês realmente vão usar lá na URI. Então aqui eu tenho um exemplo de concatenar, onde eu concateno o nome com um espaço, mais uma barrinha, mais um hífen, um espaço com o cargo. Eu tenho uma outra função chamada round, que ela, e dentro dela ainda eu tenho uma outra operação usando um operador matemático. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o salário, multiplicando por 1.1 e desse resultado eu quero que ele arredonde e deixe só 2 casas depois da vírgula. Esse aqui é um exemplo de função. Ah, quantas funções existem? Muitas funções. Então, assim, não é importante você saber o que é a função e como ela funciona. Mas quais funções, isso você realmente tem que pesquisar dentro do banco de dados para entender quais funções. A gente pode até listar as mais comuns, mas tem muitas. E aqui, por exemplo, essa função de round, que é arredondamento, ela tem 2 parâmetros. Um é o valor e o outro é o número de casas decimais que tem que arredondar. Aqui o valor está representado pelo salário vezes 1.1 e o número de casas decimais, 2 casas. E aí, seguindo aqui, pessoal, a condição, operador relacional between. Aqui eu estou dizendo que o meu salário tem que ser entre 1.000 e 3.000, onde, se alguém tiver exatamente 1.000 ou 3.000, também está valendo. Ele entra dentro dessa condição.
E o nome tem que conter a letra A no começo. Por que no começo? Porque o percentual, ele é um caractere que significa qualquer caractere, inclusive nenhum. Então, se o nome for apenas A ou for Antônio, ele vai retornar. Por quê? Porque eu estou dizendo que ele começa com A. Ou o nome like, e aqui percentual no início e no fim Y. Aqui significa qualquer nome que contenha a letra Y. Não importa se ela é no início, se ela é no meio ou é no fim. Aí vocês vão perguntar, pô, mas se ela é no início dá um percentual. Lembrem que o percentual significa, inclusive, nenhum. Então, se eu não tiver nada e tiver um Y, tá valendo. E um outro caractere coringa que nós chamamos é o underline aqui, que ele significa um único caractere. Então, se eu coloco que o nome like underline, underline S, percent, eu estou dizendo que eu quero os nomes que tenham na terceira posição o caractere S. E aqui ainda mais uma condição, ó, envolvendo dois dos nossos operadores, o in e o not. Eu estou dizendo que eu quero que os cargos não estejam na lista de gerentes nem analista. Not in. Se fosse só o in, seriam os cargos de gerente ou analista. Como é not, ele está negando. Então, qualquer cargo que não seja nenhum destes. Um outro ponto importante, pessoal, é que conteúdo, na maioria dos bancos de dados, na hora de fazer comparação, ele é case sensitive. O que isso significa? Significa que se você tiver um nome que comece com a letra A, mas ela seja minúscula, isso aqui não atende à condição. Então tem que ter esse cuidado. Uma forma bem simples de você resolver isso é você usar funções que transformam na hora de comparar, somente na hora de comparar, tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo, por exemplo. Eu tenho uma função chamada upper, U-P-P-E-R, upper, que eu poderia usar aqui, ó, upper, nome, entre parênteses nome, like A. Aí não importa se o nome é com A maiúsculo ou minúsculo no início, o upper transformaria ele para maiúsculo antes de comparar. Essa transformação é só em tempo da minha consulta, não é que eu vou mudar no banco, é só para consultar. Pessoal, até aqui. O que vocês me dizem aí? Dúvidas? Tudo certo por aqui. Pessoal, mais alguém, por favor? Então tá, pessoal. Se está tudo tranquilo, eu vou seguindo. Vamos lá, então. Agora aqui, alguns exemplos de função de agregação. Só me dê um segundo que eu preciso ver uma informação. Bom, quanto à função de agregação, pessoal, nós já vimos aquele exemplo lá do Max, onde eu tinha compartilhado com vocês. Agora a gente vai ver alguns outros exemplos aqui. Só me dê um minuto aqui que eu vou organizar um. E aí, Fábio, só para te não deixar sem resposta, tá? O Felipe colocou um certinho ali na imagem, quando ele perguntou das dúvidas, e ali no
tem uns OKs ali, tudo tranquilo, o pessoal interagiu um pouquinho no chat. Eu dei uma olhada no chat, valeu, legal. Tá. Então vamos seguindo aqui, ó. Exemplos de funções de agregação, pessoal. Tem o count, que é contar o número de registros. Por exemplo, eu preciso saber quantos registros eu já cadastrei de funcionários. Eu posso fazer um count e ele vai me contar quantos tem. Agora a gente vai ver o exemplo ali embaixo. Outros bem comuns. Sum, que é somar os valores de um atributo numérico. Ou seja, você coloca sum e passa o nome da coluna. E aí ele vai percorrer por todos os registros que retornarem na tua consulta e vai fazer o somatório desses valores. O min e o max, para saber qual é o menor e o maior valor. Eles também servem para texto. Eles vão pegar o menor e o maior, tipo, o menor talvez comece com a letra A, o maior com a letra X, na ordem alfabética ali. E tem a média, o average, que resumidamente é a AVG ali. A média, ele vai somar os valores daquele campo que você passar e vai dividir pelo número de registros. Vai dar a média mesmo. Ali embaixo um exemplo bem simples, onde eu quero saber quantos funcionários eu tenho na tabela funcionários e qual é o maior salário. Então eu vou dar um count asterisco, que significa contar todos os registros da tabela funcionários, e um max de salário, que vai me retornar o valor do maior salário. Se tiverem mais de uma pessoa com um valor que seja o maior, vai retornar uma vez só. É só o maior mesmo, independente se ele tem múltiplos registros. Função de agregação é bem interessante. A gente pode depois fazer alguns outros exemplos um pouco mais sofisticado que esse aqui, que vai ajudar vocês também. Bom, mas a gente está fazendo bastante exemplo baseado sempre com informações em uma única tabela, né? Mas lembra da semana passada, onde nós falamos sobre a questão de relacionamentos, como é que eu faço o relacionamento entre duas tabelas, que tem a questão de foreign key. A questão de você definir a foreign key no banco, ela garante a integridade dos dados, ou seja, se eu tenho uma tabela, lembra da semana passada, se não me engano, a gente criou uma tabela de estados, e aí na tabela de cidades, nós fizemos uma foreign key lá para a coluna de unidade federal, onde ela só poderia ser gravada na cidade se existisse um registro daquela unidade federal em estado. Isso garante a integridade dos dados. Mas o fato de ter a foreign key no banco não é o suficiente para que eu não tenha que especificar nas minhas consultas que aquelas tabelas elas têm um relacionamento entre elas. Então, sempre quando a minha consulta envolver mais de uma tabela, eu tenho que relacionar elas. E esse relacionamento, se eu não fizer, eu vou ter um problema, porque eu vou gerar um produto cartesiano. Lembram de produto cartesiano? Que é um conjunto vezes todo o outro conjunto. Então, ao invés de, por exemplo, eu tenho estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e tenho 5 cidades, 3 no Rio Grande do Sul e 2 em Santa Catarina. Se eu fizer um relacionamento, vai me retornar 5 registros, as 5 cidades com os estados correspondentes. Se eu não relacionar, eu vou pegar 5 cidades vezes o Rio Grande do Sul, são 5 registros, as 5 vezes Santa Catarina são mais 5 registros. A minha consulta vai ficar errada. Então, eu tenho que definir os relacionamentos nas minhas consultas. Como é que eu faço a definição de relacionamento? Usando o operador join para relacionar as tabelas. Existem alguns formatos de join. O mais padrão, vamos dizer assim, tradicional, é o inner join ou simplesmente join, que significa que você só vai retornar os registros que eles realmente corresponderem entre as duas tabelas. Então, se eu tenho 5 cidades e eu não coloquei a minha integridade referencial, por exemplo, lá, e no meu estado só tem Rio Grande do Sul, e na minha cidade tem 3 Rio Grande do Sul e tem 2 Santa Catarina, quando eu fizer esse join com inner join, vai retornar só as 3 do Rio Grande do Sul, só o que realmente tem relacionamento.
Já pode ser que eu queira a informação do estado, mas eu quero retornar todas as cidades, independente se existe o estado ou não. Aí eu vou fazer um outer join. E aí ele tem algumas variações, onde eu digo que eu quero trazer tudo da tabela das cidades, independente de ter correspondente no estado. Eu sei que isso aqui é um pouco mais complicado, um pouco mais chato. Na prática vai ser melhor de vocês entenderem depois ali. Aqui um exemplo, pessoal, onde eu estou fazendo um relacionamento entre os funcionários e o departamento. Por exemplo, eu quero o nome do funcionário e o nome do departamento. Só que o nome do funcionário está na tabela de funcionários. O nome de departamento está na tabela de departamento. Então, o meu from ali, da onde eu vou pegar, eu tenho que ter as duas tabelas. E aí eu estou fazendo um join entre as duas. Eu estou ligando elas. Eu estou ligando elas por que coluna? Eu estou dizendo que a tabela funcionários tem uma coluna chamada ID departamento, que é correspondente à tabela ID, a coluna ID departamento na tabela de departamentos. Notem uma outra coisa aqui nessa consulta, que é bem útil para vocês. Dependendo da modelagem do banco de dados, é possível que duas tabelas possuam colunas com o mesmo nome. Nada impede de eu ter na tabela funcionários uma coluna chamada ID departamento e na tabela de departamento uma coluna chamada ID departamento. Quando isso acontece, nas minhas consultas, tanto no meu select quanto no meu join ou no meu where, eu preciso saber, eu não posso simplesmente colocar ID departamento, porque o banco não vai saber se o meu desejo é ID departamento de funcionários ou ID departamento de departamentos. Então, uma forma bem simples e fácil, vamos dizer assim, é nós colocarmos alias, apelidos nas nossas tabelas. Notem que eu estou chamando a minha tabela de funcionários de F e a tabela de departamentos de D. Então, eu posso colocar isso na frente das colunas. Eu digo que é F.id departamento. Então, é o ID departamento da tabela de funcionários. Assim como no meu select tem lá F.nomefunc. Então, o nome func, o banco já sabe que é da tabela de funcionários. Beleza? E uma outra forma de fazer o join é simplesmente fazer esse relacionamento que eu fiz aqui de F ID departamento igual a D ID departamento na cláusula where. Isso aqui ficaria assim, o select continuaria igual, o from seria funcionários, o alias F, simplesmente vírgula, departamentos, alias D, e aí o where F.id departamento igual a D.id departamento. Isso tem o mesmo efeito do join. Praticamente todos os bancos aceitam essa condição. O join é utilizado principalmente quando você está fazendo outer join. Tem alguns bancos que realmente tem que ser pelo join. Outros até têm algumas outras formas de fazer. Mas isso só para ficar no conhecimento de vocês. E eu, particularmente, muitas vezes acabo fazendo os joins no where, que é bem simples de fazer também. Pessoal, até aqui. Beleza. Vamos seguindo. Agora vamos ver a questão de consultas, pessoal. Já falamos bastante, mas agora aqui só relembrando e colocando um pouco mais de informação. A consulta que a gente falou lá do DQL, Language Query Data, ela tem várias cláusulas. A primeira cláusula que a gente vai falar aqui é o select. O que eu coloco depois do select? Eu coloco a lista de colunas que serão exibidas na minha consulta. A gente pode usar expressões, funções, assim como a gente usou naqueles exemplos, somando alguma informação, ou simplesmente
colocando uma função de arredondamento, função de agregação. E também, se eu quiser fazer um select e retornar todas as minhas colunas da tabela, basta eu colocar um asterisco. São raros os bancos que não permitem um asterisco representando todas as colunas. No from, é de onde vêm meus dados, a minha origem. Nós estamos muito focado em tabela aqui, pessoal, que é o objeto, como eu comentei na semana passada, o padrão, onde tem a maioria das informações. Existem outros objetos que você pode extrair informação, que são as views. Provavelmente vocês viram também durante o treinamento, que é uma forma de tu ver dados de uma tabela de um ângulo diferente, ou com menos linhas ou menos colunas. Mas aqui vamos partir do princípio que no from eu vou colocar as minhas tabelas. E, como a gente acabou de ver, eu também posso fazer o relacionamento, os joins delas, no from. Na cláusula where é onde nós vamos colocar os nossos filtros. E assim como eu comentei também, eu posso fazer relacionamento entre tabelas na where. Mas principalmente é a questão dos filtros. Então, muito atento na questão do where. Ele não é usado somente com select, ele é usado com update e com delete. Então é bem importante a gente sempre pensar quais linhas eu quero afetar. Outras 3 cláusulas, pessoal, um pouco mais complexas. Por exemplo, o group by, ele é usado quando nós estamos fazendo função de agregação. Mas o oposto não é verdade. Assim, eu posso ter uma função de agregação sem ter um group by. Por exemplo, se eu quero contar todos os registros da tabela, se eu quero pegar o maior valor da tabela, sempre que eu estou usando somente a função de agregação, ela pode servir para todo o conjunto de dados. Agora, se, por exemplo, eu quisesse saber qual é o número de habitantes, vamos pegar, por exemplo, assim, qual é o total de habitantes por estado, por unidade federal. Então eu preciso retornar a unidade federal e a soma dos habitantes daquela unidade federal. Então eu tenho que agrupar isso por unidade federal. Aí eu uso group by unidade federal. O having, ele é uma cláusula já um pouco menos usual, mas assim, ele é muito similar ao where. Ele é um filtro, só que ele é um filtro em cima de um dado que já foi agrupado. Ele é sempre usado em conjunto com o group by. Por exemplo, eu quero listar o total de habitantes por unidade federal dentro do Brasil. Só que eu quero mostrar somente os que o total de habitantes for maior que 2 milhões. Então eu vou fazer um group by pela unidade federal e vou botar lá um having, a soma de habitantes maior que 2 milhões. Então quando eu estou fazendo uma condição em cima de algo que já agregou, eu não uso where, eu uso having. E a última, essa sim, bastante usual, order by. É definir a ordem que os dados serão mostrados no retorno da tua consulta. Eles podem ser de forma crescente por uma determinada coluna, que é o padrão. Quando você não define se é ascendente ou descendente, ela vem sempre em ordem crescente. Mas você pode definir ela em ordem decrescente. E também você pode definir por mais de uma coluna. Por exemplo, eu quero ordenar pela unidade federal em ordem crescente, mas dentro da unidade federal, se ela for igual, eu quero ordenar pelo nome da cidade em ordem decrescente, por exemplo. Então você vai colocando, é a última condição do teu select, você vai colocar order by e o nome das colunas e se é descendente ou ascendente. Se você não colocar nada, ela entende que é em ordem crescente. Tem uma outra forma de fazer order by que não é muito aconselhável, mas funciona. Você não precisa nem, às vezes, colocar o nome da coluna. Você pode simplesmente colocar o número que corresponde à posição dela no select. Se ela é a terceira coluna do select e você colocar order by 3, você vai estar ordenando pela terceira coluna. Mas não é uma boa prática. Porque pode alguém ir lá e mexer e botar mais uma coluna no select e aí a terceira já não vai ser mais aquela que você
pensou no início da tua condição. Legal é botar explicitamente o nome da coluna. Então, pessoal, de conteúdo, antes da URI, era isso que eu queria reforçar com vocês. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês fizeram ou tentaram fazer os desafios da URI? Vocês já chegaram lá? Licença de novo. Bom, eu fiz alguns, eu fiz uns 3, 4, só que sempre dá runtime error. Esse já é, tipo, o segundo grupo de exercícios que eu tenho esse problema, mas no primeiro foi só em um exercício. E daí eu não conseguia, algum dos erros dizia que a tabela não existia. Eu selecionava a tabela, né? E daí eu tentei usar table customers, table.customers, table com C maiúsculo e C minúsculo. Tentei de todos os tipos selecionar essa tabela. Eu tentei sem selecionar a tabela até, tipo, como se ela não fosse necessária. E também não foi. Tá. Bom, o Eric tentou, teve algumas dificuldades. Alguém mais chegou a tentar? Eu vi aqui que no chat teve 4 pessoas que já comentaram que ainda não chegaram nessa parte. Mais alguém quer comentar aí, pessoal? Eu tenho o retorno aqui do Felipe, Mikael, Emily e Bruno. E do Eric. Mais alguém? Não chegou, não conseguiu? Legal. O Ender fez umas 13 e todas foram validadas. Gisele ainda não chegou também. Vamos tentar fazer algumas junto, então, quem sabe? O que tu acha, Jiraci? Tranquilo? Tranquilo, cara, tranquilo. Tá. Eu vou compartilhar, então, outra tela aqui. E nós vamos tentar fazer alguns exercícios juntos, então. Ou melhor, vocês vão praticamente meditar ali e eu vou só ajudando vocês. Hein, Fábio? Acho que só Diga. pode acontecer, de repente, de passar um pouquinho das 8, tá? Não, mas tranquilo. Não... Mas eu acho Desculpa, que né? tu segue, né? Tu segue e aí quem quiser ficar, pode ficar. Senão pode acompanhar depois também no vídeo, né? É importante Tá. que faça junto, né? Pelo menos um, assim. Não, sim, mas tranquilo. Ainda tem 8 minutos. Dá para fazer uns 3 exercícios ali. Tá bom, feito. Eu tô parando a minha apresentação aqui. Deixa eu compartilhar a da URI. Me avisem se vocês estão vendo. Sim, estamos vendo. Legal. Vocês notam aí que eu fui um aluno dedicado, né? Eu fiz todos os exercícios já. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer junto aqui O agora. professor tem que dar um exemplo, né, Fábio? E tu pode ver que alguns eu tive que mandar mais de uma vez, ó. Eu tava olhando aqui a questão do progresso, né? Porque a gente consegue acompanhar aqui as submissões, né? Sim. Então, tem isso aí mesmo. Eu vi Legal. lá com todos aí entregue já. Vamos lá, pessoal, então. Quem sabe agora com esse bate-papo que a gente fez ali, a gente consegue fazer alguns exercícios. Então aqui, ó, um select básico. Aqui conta uma história para a gente entender ali como se fosse um cenário real, né, pessoal? Sua empresa está fazendo um levantamento de quantos clientes estão cadastrados nos estados. Porém, faltou levantar os dados do estado do Rio Grande do Sul. Então você deve exibir o nome de todos os clientes cujo estado seja RS. E o que ele nos dá de informação? Quando ele fala esquema, aqui ele está nos dizendo como que é a estrutura no banco de dados. É uma tabela chamada Customers, que tem essas colunas, a coluna ID, Name, Street, State e Credit Limit aqui.
Esse PK, pessoal, é uma forma de identificar, não é o nome da coluna, viu? É só ele tá nos dizendo que essa coluna é a chave primária, que ela nunca se repete nessa tabela. É uma primary key. E aqui só para a gente saber qual é o tipo de dado que tem dentro de cada coluna. Numérico, e aqui é varchar, que representa texto, variante, e char. Aqui até se passou, na verdade é numeric também. Postgre não tem number. E aqui é o conteúdo dessa tabela. Então, no banco de dados, ela tem esse conteúdo. E o exemplo de saída, o resultado que ele imagina de saída, que a gente acaba não vendo o resultado, porque a gente só escreve select, seria isso. Só o nome, ele só quer retornar o nome de Pedro, Jane e Marcos. Pedro, Jane e Marcos são os 3 clientes que são do Rio Grande do Sul. Então, quando ele está falando de estado do Rio Grande do Sul, ele está se referindo à coluna state. Bom, como é que a gente faz aqui? Vamos lá. Que linguagem a gente vai responder? Postgre 9.4. Lembram que eu fiz até aquela instalação, passo a passo com vocês dessa versão? Era para isso aqui mesmo. Essa parte que está comentada, não tem problema, pode deixar. Podemos começar na linha 6. Como é que eu começo aí a minha consulta? Me ajudem. A forma que eu usei seria use table customers, né? Ou só use customers, que é o nome da tabela, select name e select name, né? Essa é só o início. Tá. Legal, Eric, esse teu feedback. E Diraci, isso é bem importante para nós também, porque assim, ó, todo o curso do Bradesco está baseado no SQL da Microsoft lá. E aqui é PostgreSQL. E aqui não tem use, nome da tabela, não tem isso. Então, isso realmente é algo que a gente pode rever, porque eles veem lá nos treinamentos o padrão do SQL e aqui é um pouco diferente. Então, aqui, pessoal, é mais simples, na verdade. Você começa com um select. É a primeira cláusula. Select. Assim como eu comentei hoje aqui na mentoria. Qual é o nome da coluna que tu quer mostrar? Ele está mandando exibir o nome dos clientes. Então, select name. Outra coisa, pessoal, é uma boa prática vocês colocarem sempre cada cláusula em uma linha e às vezes até cada comparação em linhas. Não façam isso assim, ó, select, name, from, sai escrevendo tudo numa linha. Funciona? Funciona. Mas é um código que não fica limpo, vamos dizer assim. Name. Lembram a cláusula from, o que ela significa? Sim, ela fala de onde é para selecionar. De onde é para selecionar. De onde é para selecionar? Aí que tá, eu coloquei como table customers. Sim, é customers, só que não precisa colocar table. É só o nome da tabela. Ok. O que mais que ele está pedindo? Ele está pedindo uma condição, né? Se ele está pedindo um filtro, qual é a cláusula que a gente usa? Really? Isso aí. E qual é a condição que ele está falando? RS. Mas o que é RS? State. O que? Ele está falando que o state Straight igual a RS. igual a RS. Assim funcionaria, será? Não, tem que estar entre as aspas simples. Entre aspas simples. É isso aí. Vamos submeter. Beleza. Funcionou. Difícil, pessoal? Depois de pronto, não é difícil, né? Mas eu entendo. No início, até vocês conseguirem realmente entender. Mas, assim, sigam esse passo a passo que a gente falou hoje, que vai ser bem legal, assim, de vocês fazerem. Vamos ver um outro exemplo? Com licença, eu não acho que seja um problema. Eu botei os comandos com letra maiúscula, para mim identificar melhor.
Só que ainda deu runtime error e eu coloquei exatamente da mesma forma. E tá dizendo que a tabela não existe. Se tu quiser, eu mostro a tela aqui. Compartilha a tela com nós, então. Ele consegue compartilhar, Gira? Consegue, né? Uhum. Tô mostrando. Tá. Maximiza a tua tela aí. Eu já identifiquei o problema. Vamos ver se teus colegas identificam o problema. Não era pra estar o from no Products, eu acho. Tá, mas só um pouquinho. Esse aí é o primeiro exercício, né, Eric? Meu áudio tá aberto? Eu Tá creio que vendo? sim. Deixa eu ver aqui. Cadê? Sim, é o primeiro exercício. Select Tá. básico. Uhum. Eu vou voltar. Por que, pessoal, que vocês acham que não funcionou o comando do Eric aí? Qual é a mensagem de erro? A tabela não existe. Onde que tu define o nome da tabela? No from, Como é que você escreveu ali? eu escrevi customers com CU, mas pelo que eu lembrei é assim mesmo. Deixa eu Olha, checar. olha do O exercício lá. Bruno, o Bruno matou a charada, acho, ali no chat, hein? Eu não consigo abrir o chat daqui. Mas verifica lá no enunciado do exercício. Mas é isso aí, o Bruno tá Vamos lá, certo. vamos lá, vamos lá. Uhum. Olha como é que é escrito o nome da tabela ali. É CUSTOMERS. CUS. Ah, tá. Nossa. Passei uma vergonha. Perdão. Capaz, cara. Beleza. Hein, Fábio? E Diga. isso é super comum, né? Pô, se é. Assim, ó, não só aqui, quando você estiver evoluindo até, de repente, depois, vocês vão ver, né, nomes de variáveis, nomes de classes, coisas com detalhes, assim, o que esquece, o que a gente troca de letras, esquece pontos e vírgulas, e é bem comum, né, Fábio? Faz parte, faz parte. Faz parte, né? Não passou vergonha nenhuma aí. E Eu isso aí agradeço. até isso aí eu diria até que serve de aprendizado, assim, porque é nesses tipos de coisas que a gente fica, pô, será que eu tô colocando o nome certo das coisas nas próximas, né? Acho que faz Sim, parte. sim. Vamos ver mais um então, pessoal? Vamos ver esse aqui. Ó, baseado na mesma tabela aí. A empresa fará um evento comemorando os 20 anos de mercado e para isso faremos uma grande comemoração na cidade de Porto Alegre. Queremos também convidar todos os nossos clientes que estão cadastrados nessa cidade. Seu trabalho é nos passar os nomes e os endereços dos clientes que moram em Porto Alegre para entregar os convites pessoalmente. Aqui está a tabela, conforme a gente já falou. Os mesmos clientes. E ele quer que a gente retorne o nome e o endereço. Só que com aquela condição que tem que ser da cidade de Porto Alegre. Não esqueçam de selecionar a linguagem aqui. Como é que a gente começa aqui então? Vamos lá, pessoal, me ajudem. Se vocês colocarem no chat, eu vou ter que olhar aqui. Vamos lá. Não tem problema. Eu vou cantando aqui o chat, então, pra ti, Select. Tá bom. Select. E aí, pessoal? Oi. É para select name. De novo. Name. Eu não sei se a gente coloca vírgula street também. Isso aí. Vírgula. Street. Daí, linha de baixo, from.
com customers. Nunca mais é. customers. A linha de baixo. From customers. Where? Em maiúsculo. Tanto faz aqui. Não é case sensitive. Ah, é verdade. Daí o pedido é como eu vejo uma grande conversão. Where city igual, entre aspas simples, Porto Alegre. E seguindo isso. Acredito que tá pronto. Aqui é tipo assim, eu sou meio chato para SQL. Se vocês colocarem uma cláusula por linha, eu já vou ficar feliz. Se colocarem assim, então, fico mais feliz ainda. Ok. Vocês acham que vai funcionar esse meu comando, pessoal? Os demais aí. O Eric cantou o comando aí, mas quem mais? Você acha que tá certo essa forma que eu escrevi? Bom, para não perder ele, eu vou copiar ele. Eu vou copiar aqui. Que ele tenha copiado. E vou submeter. Ó. Não funcionou. Tá completamente errado. Por que não funcionou? Quem dá mais? Né? Acho que não, porque na tabela não tem o nome da cidade, só de rua e estado. O nome da tabela tem a coluna cidade, ó. É porque no where tá como city em vez de... Não, tá certo. Não, viajei, deixa eu falar. Eu achei que tu ia acertar. O problema tá no where mesmo. É quase. Vamos lá, pessoal. Lembra que eu comentei que ele é case sensitive aqui, quando ele vai comparar? Pois é, mas eu tinha visto quando você estava escrevendo isso, mas como tu era o profissional, não disse. Vamos lá, então. Ó, agora funcionou. Depois que vocês pegarem gosto, vai ser bem interessante aí. Deixa eu voltar aqui. Bom, vamos fazer mais um então, pessoal. E aí depois vocês seguem aí. Mais uma história aqui. Ó. O setor financeiro da empresa precisa de um relatório que mostre o código e o nome dos produtos cujo preço são menores que 10 ou maiores que 100. Tabela de produtos, nome das colunas. Aqui é o nome do preço, aqui é o nome do produto, aqui é o preço. Ele dá o conteúdo que tem na tabela e o exemplo de saída. Ele está pedindo o código e o nome dos produtos. Tá. Vamos lá. Tudo começa com o nosso bom e velho Select. Que colunas ele quer? Um relatório que mostre código e o nome dos produtos. Name, né? E o código é ID. Da onde eu vou pegar? Product. Products. E qual é a minha condição aqui? Que o preço ele tem que ser menor que 10 e maior que 100. Certo. Como é que eu escrevo isso aqui? Where price
menor que 10. Or price maior que 100. Legal. Pessoal, acham que já posso submeter? Eu apoio meu colega. Então vamos lá. Puxa vida, é errado. Mas assim, esse eu vou ajudar vocês, porque isso aqui é meio que é uma pegadinha da plataforma. Aqueles programas de quiz. Parece que está errado. Isso aqui é uma pegadinha da plataforma, pessoal. Ou de interpretação. Aqui diz que ele vai mostrar o relatório. Ele quer que mostre um relatório que mostre o código e o nome dos produtos. E eu só botei em ordem invertida aqui. Ó. Então atentem para isso na hora de fazer os desafios, para colocar exatamente conforme ele solicita e principalmente olhem por exemplo de saída. Feito. Essa eu não quis nem deixar vocês quebrando a cabeça, porque para mim foi meio uma pegadinha ali da plataforma, mas é bom para vocês ficarem cientes. Pessoal, acho que é isso. Juraci, eu não sei como é que a gente vai conduzir agora os próximos. Se o pessoal tiver dúvidas, podem usar o e-mail do suporte. Como é que a gente vai fazer? Pode usar o e-mail do suporte. Inclusive, essa semana a gente teve algumas perguntas lá, algumas a gente conseguiu responder. Tem uma ou duas que chegaram ainda entre ontem, acho que ontem e hoje. A gente encaminhou e ainda não demos uma resposta, mas elas estão para serem respondidas já. Então a gente já tá na fila lá para a gente retomar. O que eu ia pedir aqui para vocês, tá? Acho que não sei se todos aqui já responderam, mas foi enviada uma pesquisa para vocês sobre a plataforma, sobre como que está o andamento, né, da trilha. Então, se vocês puderem responder, é importante para nós, né, até para a gente conseguir avaliar e conseguir acompanhar aí todo o desenvolvimento e evolução de vocês, para a gente saber se a gente está dando realmente o conteúdo e a forma que a gente está chegando em vocês é a melhor, né? Eu vou copiar o link aqui e vou colocar no chat aqui. Então, quem ainda não respondeu a pesquisa, se puder responder lá, a gente fica muito agradecido porque faz parte dessa evolução até do nosso modelo aqui, né, Fábio? Então, sim, acho que a gente tem aí esse feedback de vocês para a gente também. Sem dúvida. Pessoal, e eu quero aí agradecer o tempo de vocês aí que a gente teve nessas 2 noites aí de quinta-feira. Espero ter conseguido passar algum conhecimento para vocês. Foi um privilégio aí poder ajudar vocês nessa caminhada. E como o Juraci comentou ali, podem contar com nós ali. Usem o e-mail de suporte que a gente vai estar dando apoio para vocês aí nesses próximos passos.